caso do drone, a gente sabe que é proibido, né? Tem zona de exclusão de drone. Como que acontece uma batida de um drone no avião? O pessoal não Então, respeita? a Fernanda falou uma coisa interessante, assim, que é a gente tá vivendo uma época em que uma tecnologia evoluiu muito mais rápido do que o regulamento em si. Então, o regulamento de drone hoje em dia ele já está avançado o suficiente. No entanto, as pessoas desobedecem, ou por falta de conhecimento, ou porque são imbecis mesmo. São pessoas imbecis que não conhecem a noção de segurança, ou da falta de segurança que é você voar um drone perto de um avião. Então, o que aconteceu? Nesse caso foi um 737 da United, se eu não me engano, em San Diego. Ele veio para o pouso e o piloto avistou esse drone, era um drone vermelho. E ele reportou que ele provavelmente tinha colidido com esse drone. A manutenção da United fez toda a inspeção no avião e não tinha nenhum sinal de colisão com nada. Mas se o piloto chegou a ver esse drone, dá para ter uma ideia da proximidade que esse bicho estava. E ele estava. Eu ia perguntar do tamanho. Esse drone que a gente usa, o público usa para filmar, férias, viagem, aqueles drones pequenininhos da DJI, por exemplo, ou não? Era um drone eu acho que não era pequeno, porque ele falou que era um drone vermelho. Então deve ser um desses um pouco maiores. Tá. Mas o fato é que, para você ver um drone desse voando, o avião está a 300... ele estava na aproximação, ele estava a 1.000 pés. Agora eu não lembro se é 1.000 pés ou 3.000 pés, que daí ou 300 metros ou 1.000 metros. Para quem pilota drone, cara, você sobe ele um pouquinho, ele já some no céu, você não consegue mais achar. Exato. Vai só pelo visual aqui no celular ou no monitor dele, porque ele é muito pequenininho. E aí você tá até vendo ele, mas é uma mosca lá que tá, depende para onde você vai, você perde ele no céu mesmo. Imagino. Inclusive é proibido. É proibido você voar com drone. Na verdade, os drones têm uma trava para não voar perto de aeroportos, né? Acho que é um raio de 8 quilômetros próximo ao centro de um aeroporto. Você não pode ultrapassar 60 metros de altura, que é para já não começar a interferir com a altitude que os helicópteros voam. Então também, tem várias e várias regras. Só que o ser humano solta balão até hoje perto de aeroporto. Verdade. Então, Verdade. é difícil, cara. O balão é um risco tão grande quanto... Oi, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Até que deu uma mexida na tela aqui. O balão, você está falando que é tão perigoso quanto um drone, é isso? Tão ou mais perigoso. Porque a gente teve incidentes de balão caindo no pátio do aeroporto de Guarulhos. E, poxa, no pátio de aeroporto, o que a gente tem? Aviões abastecendo. E o que o balão tem? Uma chama para manter o ar quente para ele poder subir. Então, imagina o que pode acontecer com um balão caindo no aeroporto iniciando um incêndio. Assim, o nível de risco é bastante elevado. Pois é. Então, e esse outro caso, Lito, que as imagens são impressionantes, né? Eu não fui atrás para saber quem estava filmando, se era alguém de helicóptero e tal, mas ele vai acompanhando, tá vendo? Tá estranho, tá voando muito baixo. Não sei se vocês têm esse vídeo aí para buscar, acho que eu mandei para vocês aí. E ele tá acompanhando, narrando, e de repente o avião bate no prédio, né? Sim. Isso aí aconteceu, né? Acho que tem 2 dias lá o avião decolando de Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, tá aí as imagens. E essas imagens foram captadas por um helicóptero da Rede Globo, que ele estava fazendo alguma reportagem lá pro jornal de BH. E aí, eu não sei se foi o piloto ou quem que comanda a câmera, eu não sei, que percebeu que esse avião estava voando muito baixo após a decolagem do aeroporto da Pampulha. E aí começou a filmar e foi, indo atrás dele. E o avião não consegue mesmo subir.
e ele vai desviando do que é possível, e no final dessas imagens que a gente está vendo, né, ele faz uma curva para a esquerda, provavelmente porque ele deve ter enxergado algum lugar que fosse possível pousar, mas como o avião já estava bem baixa velocidade, ele perde um pouco da sustentação e aí ele acaba perdendo o controle e colidindo com o prédio. O fato Então dele, esse... o fato dele não Fala. conseguir, o fato dele não conseguir subir ou ganhar altitude, dá para saber os motivos ou não? Os Então, prováveis, né, motivos? eu até fiz um reel do Instagram a respeito disso. É óbvio que a gente quer saber imediatamente o que aconteceu. Aconteceu um acidente de um avião pequeno que foi filmado praticamente ao vivo por um helicóptero. Todo mundo quer saber o que aconteceu, o que aconteceu. Mas eu fui bem categórico no Instagram em falar que você analisar um acidente de avião por uma imagem apenas nos segundos que ele aconteceu é bastante complexo. Porque existem, não sintomas, mas existem coisas que levam à mesma consequência. Ou seja, ações que levam à mesma consequência. Se eu até dei esse exemplo, se o avião estivesse muito pesado e muito acima do peso de decolagem, ele mostraria um comportamento parecido com esse que a gente viu nas imagens, de não conseguir subir, da velocidade não aumentar, porque o piloto não pode baixar o nariz, porque está cheio de prédio embaixo, para ganhar velocidade, coisas assim. Ao mesmo tempo, se houvesse uma contaminação no combustível e o motor perdesse potência, o avião também exibiria esse tipo de comportamento. Se houvesse uma falha de uma ou mais velas que estão mantendo os cilindros funcionando, a gente teria um comportamento similar. É por isso que, se vários componentes podem levar a mesma imagem que a gente viu, então a gente não pode ficar especulando. Eu não gosto, e é por isso que a gente sempre fala assim, não é bom especular em acidente aéreo, porque você perde a sua credibilidade na hora que a investigação chegar e mostrar que o que você falou foi uma grande besteira. Então, mesmo a gente tendo uma noção do que pode ter acontecido, nunca é bom falar, porque um acidente aéreo é muito complexo. Então, eu vou voltar nas fatias de queijo lá de Minas Gerais. É tão complexo que, às vezes, você vê um negócio que você tem certeza que é aquilo, mas na hora que a investigação vai analisar a evidência, ele retorna completamente para um caminho diferente. E isso aconteceu recentemente no acidente da Air India, de um Boeing 787, aquele que foi para cima de um prédio lá na Índia. Tem um piloto que é um influenciador, um americano, que ele falou explicitamente no canal dele que os pilotos esqueceram de botar o flap para baixo e por isso o avião não conseguiu ganhar sustentação e acabou batendo no prédio. E aí, quando surgiram fotos da asa do avião no local, o avião estava flapeado para decolagem. Então, foi um piloto que perdeu totalmente a credibilidade no que ele pode falar, justamente porque ele especulou um negócio que ele não sabia ainda, porque não havia as evidências. Então é por isso que a gente não fala, eu só posso falar os fatos lá. Ele decolou, ele estava em baixa velocidade, estava em baixa altura, e diversas coisas causam aquele sintoma no avião. Então, é basicamente isso. A gente pode disputar um pouco essa questão de estar acontecendo muito acidente. Existem épocas em que acontecem, dá a impressão que acontecem mais, mas existe um viés de confirmação, tá? Quando a gente pega estatísticas, assim, acidentes de aviação em geral, ocorre, na média mundial, 1 a cada 3 dias. Tá? Não de avião grande, não de avião com passageiro, mas 1 a cada 3 dias em avião de porte pequeno. Isso é uma média, mas às vezes pode acontecer de ser 2 num dia. E se for alguma coisa que chame a atenção da mídia,
especificamente, aí a gente vai ter uma alta exposição disso e a gente vai fazer aquele viés de confirmação, né? Eu quero comprar um Fusca vermelho. Não existe Fusca vermelho andando em São Paulo, a menos que você queira comprar um. E aí você vai começar a ver Fusca vermelho, que agora você tem um viés da confirmação do que você quer. Então, não, pelas estatísticas, não está um número elevado acima da curva do que sempre foi, com incidentes e outras coisas. E teve aquele lance também, daquele motor que explodiu, né, em São Paulo, na saída aqui, lembra daquilo? Sim. Aquilo é mais uma coisa que foi muito noticiada, e como foi filmado por um passageiro, gera um pânico. Mas, felizmente, também naquele, o avião, a tripulação, tudo agiu de acordo para que ninguém saísse nem arranhado daquele incidente. Ou seja, o avião ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo. Continua sendo. Você quer um número? Quero. Eu acho que da próxima vez que eu for no Vilela, eu vou mandar esse gráfico aí. Tá bom. Existe um site americano que ele cataloga as mortes por causas não naturais, ou seja, mortes por acidentes. E ele cataloga acidente de moto, de automóveis, de avião, trem, essas coisas todas. Quando você compara a cada 100 mil pessoas que morrem de acidente, 5,5 estão dentro de um carro, a cada 100 mil. E em avião é 0,01. Nossa. Esse número 0,01 é 54.900% menor do que 5,5. Então, às vezes a gente tem uma noção de risco que não corresponde à realidade. Assim, eu sei que muita gente tem medo de voar, muita gente tem medo de entrar no avião, porque a gente está exposto à exceção. Sempre que acontece um acidente aqui, um motor pegando fogo ali, um negócio aqui, muitas vezes não gera vítimas isso, mas a exposição é grande, e isso gera medo, porque não aparece filmagem de carro batendo, não tem a mesma exposição. E a gente começa a achar que entrar no avião é mais perigoso. Mas os números mostram uma coisa totalmente diferente. Então, 54.900% mais chance de você morrer dentro de um carro do que dentro de um avião. Lito, obrigado demais aí pelo papo, obrigado pelo teu conhecimento, e o pessoal tá te chamando de Wolverine do ar aí. Acho que você deveria assumir essa alcunha. Você viu que o gel acabou. O gel acabou e virou Wolverine. Tô trabalhando desde manhã, aí acabou o gel, virou Wolverine. Vai descansar lá então, Lito. Obrigadão aí. Obrigado, Vilela. Me siga aí nas redes sociais, aí, Aviões e Músicas, YouTube, no Instagram é @Lito. E se quiser entrar para aviação, vai em litoacademy.com.br. Tem um monte de vaga de emprego para você vir para aviação. Grande abraço, Vilela. Obrigado, Fernanda, Marcílio. Obrigada. Valeu, vamos deixar o link no comentário fixado. Tanto o link do... Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por voar com o Clube do Hangar TV. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!